E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, parte 3 de Minha Segurança, Deus está no controle. Nossa oração influencia Deus? Se eu orar por bastante tempo, com bastante força e intensidade, eu poderia mudar a mente de Deus para que Ele fizesse algo que eu quero que Ele faça? E, de fato, se Deus sabe de todas as coisas, tem todo o poder, e escolheu fazer certas coisas, e sua norma é agradar a si mesmo, que diferença faz se eu oro ou não? De fato, faz alguma diferença se vamos a Ele em oração, trazendo nossos pedidos e desejos? Se Ele já sabe o que vai fazer, como Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, que diferença faz se orarmos ou não? Bem, é disto que eu quero falar nesta mensagem. É a terceira mensagem da nossa série, intitulada Minha Segurança, Deus está no controle. E eu quero que você vá para aquele Salmo 103 que já lemos várias vezes, porque nesta passagem, ele afirma que ele é, de fato, o governante soberano sobre todo este universo e sobre toda a humanidade. Então, sendo isto verdade, então toda a questão é qual papel nossa oração tem no grande esquema de coisas de Deus e seu plano para a nossa vida, a vida dos outros em seu grande reino, se ele realmente está no controle. Então ele diz, neste verso 19 do Salmo 103, O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e sua soberania governa sobre tudo. Bendizei o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris sua palavra. Obedecendo a voz da sua palavra, bendizei o Senhor todos os seus exércitos, vós que o servis fazendo sua vontade. Bendizei o Senhor todos vós, suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E sua soberania governa sobre tudo. Se a soberania dele governa sobre tudo, então que diferença faz se eu oro ou não? Bem, é disso que eu quero falar aqui, então. Eu quero que você acompanhe, e o que quero fazer é apenas lidar com algumas questões que vêm ao nosso pensamento quando nos ajoelhamos e talvez as coisas não estejam acontecendo tão rápido quanto pensamos. Bem, ouça, sempre que você começa a orar, eu lhe garanto, Satanás não dorme. Porque a única coisa que ele quer fazer em sua vida é pegar você, te provocar, estimular você, intimidar você de tal forma para fazer você duvidar de Deus. Duvidar deste Deus maravilhoso que te salvou e te ama e quer o melhor para você. Então, quando eu penso nessas coisas, eu penso antes de tudo, e é que Deus grava em nosso coração a oração por aquelas coisas que Ele quer fazer em nossa vida. Ou seja, Deus é assim que Ele opera. Esse é um dos seus princípios, gravar em seu coração e no meu, para orar por aquelas coisas que Ele deseja fazer em nossa vida. Agora, quando eu penso sobre isso, eu penso nisso. E é que há algumas coisas sobre as quais podemos orar, que são de Deus, são seus propósitos e planos que toda a oração do mundo não irão mudar. Lembre-se disso porque estou voltando a algo. Ou seja, toda a oração do mundo não vai mudar o que Deus propôs fazer, isto é, o que Deus divinamente propôs alcançar e realizar neste mundo, seja na sua vida ou na vida de alguém, quer saber? O propósito dele será feito. A vontade dele, algumas coisas que absolutamente nenhuma oração, quantidade de oração, irá mudar sobre Deus porque ele está soberanamente no controle e, portanto, não está sujeito às minhas orações até este ponto. Então, quando pensamos sobre como isso funciona, eu acho, por exemplo, digamos que aqui está uma pessoa, eu ouvi pessoas dizerem isso, ouvi mulheres dizerem, oro por meu marido há anos e anos e anos, e ele é um homem tão bom, ele é um bom pai, um bom marido, não vai à igreja, ainda não foi salvo. Mas sabe, de alguma forma, eu acredito que de alguma maneira, Deus irá salvá-lo. Estou orando para que Deus o salve. Vou te dizer uma coisa. Deus tem certas normas e Deus tem certos princípios que nenhuma quantidade de oração no mundo vai mudar. Ouça, se alguém rejeita o Senhor Jesus Cristo, se recusa a reconhecê-lo como Salvador, se recusa a reconhecer o que ele fez na cruz para salvá-lo, estou aqui para te dizer, 1 milhão de pessoas poderia orar 1 milhão de anos e essa pessoa não será salva até que cheguem a isso da maneira de Deus, que é a dependência da crucificação de Jesus Cristo, o derramamento e a expiação de seu sangue para a salvação de sua alma. É a única maneira de ser salvo. Então, você e eu não iremos mudar, ouça, nenhum princípio divino
que Deus colocou em movimento, é absolutamente imutável. Então fazemos a pergunta, bem, se Deus sabe todas essas coisas e tem o propósito de fazer tudo isso, então por que é que Deus te sobrecarregaria para orar por algo que de qualquer maneira Deus vai fazer? Porque ouça, algumas coisas que Deus vai fazer, quer oremos ou não. Então, por que Ele nos influenciaria a orar por certas coisas, mesmo sabendo o que Ele vai fazer? Acho que há muitas razões. Número 1, Deus quer envolver você e eu no trabalho que Ele vai fazer. É muito importante aos olhos de Deus que não fiquemos sentados dizendo, ok, Deus, vamos deixar isso para Ti. Apenas deixe tudo para Deus. Deixe nas mãos de Deus. As pessoas dizem, deixe nas mãos de Deus, depende de quanto deixar. Porque, ouça, Deus, Ele escolhe envolver cada um de nós no trabalho do reino. Ele escolhe nos envolver no que Ele está fazendo em nossa vida. Então, não existe nenhum versículo na Escritura que diga que eu não sou mais responsável pela minha vida ou de outra pessoa, já que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas e diz, está trabalhando em todas as coisas de acordo com seu bom prazer, não tenho responsabilidade, deixo tudo para Deus. Não há um único versículo nas Escrituras que chegue a algum lugar perto de implicar uma ideia tão errônea. Mas é bem diferente. Deus quer nos envolver, Ele quer nos incluir, é por isso que, por exemplo, Ele te desafia, te sobrecarrega a orar por alguém. Por quê? Porque Ele tem alguma coisa em mente ao envolver você nisso. Então, uma das principais razões que nos motiva a orar, e oração é muito importante, embora Ele esteja no controle soberano, é que Ele quer nos manter envolvidos em seus milagres, sua vontade, seu caminho, seus planos e propósitos. Em segundo lugar, Ele sabe que quando nós oramos, e Ele responde à nossa oração, o que isso faz senão que nossa fé começa a crescer e às vezes dispara. Em algumas situações e circunstâncias, oramos por muito tempo e Deus responde a nossa oração sobre algo extremamente difícil que parece impossível. Deus responde a nossa oração e o que acontece fortalece e edifica a nossa fé. Uma terceira razão que Ele quer que oremos é porque Ele quer que vivamos com um senso de dependência dEle. Deus não quer que vivamos com esse senso de bem, posso lidar com isso, ou Deus, você cuida disso, deixe tudo em tuas mãos. Você pode ter esse tipo de atitude e não ser dependente de Deus, isso é só ser um separatista em seu relacionamento com Ele. Deus quer que sintamos nossa dependência dEle. Quanto mais dependente eu for dEle, mais estarei prostrado diante dEle. Quanto mais eu estiver prostrado diante dEle, algo mais vai acontecer. Não somente serei sensível à minha dependência dEle, mas eu vou crescer nesse íntimo e amoroso relacionamento que Ele deseja para a sua vida e para a minha acima de qualquer outra coisa. Ou seja, Ele pode fazer com que outra pessoa faça o que nós fazemos, mas a única coisa que Ele não pode fazer com que alguém faça em nosso lugar é amá-lo, ser devotado a Ele e crescer em um relacionamento íntimo e amoroso com Ele. Então, uma das razões que Ele nos motiva a orar e deseja que oremos é porque Ele quer nos atrair para si mesmo. Atrair-nos para si mesmo, outra razão é esta. Ele quer nos levar a concordar com sua vontade, seus propósitos, seus planos. Entende? Quanto mais nós concordamos com o que Deus está fazendo, mais animados ficaremos em nos envolver no que Ele está fazendo. Da mesma forma, mais envolvidos estaremos com Ele pessoalmente, e quanto mais vamos querer conhecê-lo, mais vamos querer amá-lo, mais vamos querer servi-lo. Deus tem algumas razões muito específicas em mente para nos motivar a orar, nos chamar a orar, mesmo sabendo o que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer e como vai fazer. Portanto, quando uma pessoa diz, bem, sabe, pessoalmente eu não vejo nenhuma razão para orar, se Deus vai fazer assim mesmo. Porque, percebe? Deus tem algumas razões específicas e se pensar sobre isso, se a razão dele é me envolver nisso, construir minha fé, me ensinar dependência, me fazer crescer nesse relacionamento íntimo com Ele, me colocar em acordo com Ele, ouça, para que quanto mais eu estiver de acordo com a vontade de Deus, mais Deus será capaz de fazer em sua vida e na minha. Oração é o coração, ouça, oração é o coração da caminhada do crente. Oração é a alma do relacionamento do crente. É um relacionamento íntimo baseado em fazer o quê? Falar com Ele e ouvi-lo, trazer nossas petições e recuar, observar Deus, fazer no seu tempo e do seu jeito. É disso que se trata a vida cristã. É um relacionamento, um íntimo relacionamento. Então, nossas orações causam impacto, sim, mas não vai afetar, em última análise, o plano e o propósito final de Deus. Recebemos algumas coisas pelas quais oramos, outras não, outras que nós não oramos, recebemos. Deus está no absoluto controle de cada questão aqui. Agora, quando eu penso sobre isso, eu penso se é consistente com a soberania de Deus. Sim, é. Porque Ele está no absoluto controle, Ele vai nos mostrar o que orar, ou seja, se andamos na vontade dEle, Ele vai sobrecarregar você sobre o que deve orar ou não deve. E é isso que eu descobri.
Se começo a orar por algo que não é vontade de Deus, perco o interesse. A próxima coisa que eu sei, e simplesmente isso já passou, nem pergunto mais a ele sobre isso, porque ele sabe que eu quero conhecer a vontade dele. Eu quero fazer o que é certo, tomar a decisão certa. Se não for a vontade de Deus, perde o interesse. Percebe? Pode dizer se for honesto. Se for realmente honesto e estiver orando por algo que particularmente quer e não está chegando a lugar nenhum, talvez deva dizer: Deus, essa é a sua vontade ou não? E ouça, Deus não, Ele não quer que vivamos num mistério. Não vou te dizer, você vai ter que descobrir, não é assim que Deus é. Deus, ouça, Ele quer que conheçamos sua vontade. Ele quer que conheçamos seus meios. Ele quer que conheçamos seus planos, propósitos, portanto, vai simplesmente tirar nosso interesse, não haverá mais interesse nessa questão e vamos seguir em frente. É importante orar, se não fosse importante orar, o apóstolo Paulo nunca teria feito essa declaração: orai sem cessar. É um estilo de vida para um filho de Deus. Agora, uma outra questão que eu quero lhe dar é simplesmente esta, a oração pode mudar a mente de Deus. Será que ela pode mudar? Bem, conheço algumas pessoas que acham que pode, porque há pessoas que acreditam que se está orando e nada acontece, deve jejuar. E se eu jejuar o bastante, vou finalmente chamar a atenção de Deus, ele vai ser forçado a fazer o que eu peço a ele, porque, olha, Deus, eu não como há 20 dias. Quer saber? Se não comer nada por 6 meses, não fará nenhuma diferença, porque não é a vontade dele. Jejum não impacta Deus para fazer algo que seja contra a vontade dele. Todas as orações do mundo não vão forçar Deus a fazer algo que seja contra a vontade dele. Então alguém diz: bem, espere um minuto, eu conheço alguns versículos da Bíblia que dizem que Deus mudou de ideia. Sobre isso é o que eu quero falar. Então, o que eu gostaria de fazer é dar a vocês 3 passagens que afirmam muito especificamente que Deus não muda de ideia. Então, quero dar a vocês 2 que implicam isso. Então, vamos começar com 1 Samuel, capítulo 15. Volte lá por um momento. 1 Samuel, capítulo 15. Aqui está Samuel falando com Saul por causa de sua desobediência, o que Deus vai fazer. Ouça o que ele diz. Verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel, falando do Pai. Não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Abra no Salmo 110. Salmo 110 e abra, por favor, no verso 4. Salmo 110, verso 4. Ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá. Jeremias, capítulo 4, vá para Jeremias, capítulo 4. E abra, por favor, nesse verso 27. Verso 27 diz: assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, eu não a consumirei. Por isto lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi, nem me desviarei disso. Agora, pense por um momento. Bem, antes de fazermos isso, vamos encontrar algumas passagens. Vamos abrir abra, por favor, vejamos. Abra em Êxodo capítulo 32 e veja o verso 12. Êxodo 32, verso 12. Vou te dar uma ideia do que está acontecendo. Moisés estava no monte, recebendo os 10 mandamentos. Enquanto ele estava fora, eis o que disseram: onde está Moisés, nosso líder? Se foi. Arão, faça-nos um Deus que nos leve à terra prometida. Você consegue imaginar alguém sendo tão totalmente vazio de qualquer pensamento sério? Faça-nos um Deus. Então fizeram um bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro os levará à terra prometida. Percebe? Não temos a mínima ideia onde essas pessoas estavam com a cabeça. Porque você e eu temos uma Bíblia. Eles não tinham nada escrito. Eles só tinham que aceitar a palavra de Moisés, seu líder. Então construíram esse bezerro, então ele desce, ele vê. E é claro, você se lembra, ele jogou os 10 mandamentos no chão e o despedaçou todo. Bem, veja o que acontece em sua conversa com Deus. No verso 8 deste capítulo 32. Ele diz: eles se desviaram rapidamente do caminho que lhes ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram e o sacrificaram. E ele disse isso que disseram: este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: tenha observado este povo, e eis que é um povo obstinado. Ele disse isso e usou a mesma palavra umas 3 ou 4 vezes. Agora, pois, deixe-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua e farei de ti uma grande nação.
Então Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que tua ira se acende contra o teu povo que tu tiraste da terra do Egito, com grande poder e com mão poderosa? Porque os egípcios falariam dizendo: com má intenção ele os tirou para matá-los nas montanhas e destruí-los da face da terra. Desvia-te da tua ira ardente, falando de Deus agora. Desvia-te da tua ira ardente e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque, Israel, Jacó, teus servos, aos quais jurastes por ti mesmo e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e toda esta terra da qual falei darei à vossa descendência, e eles a herdarão para sempre. Então o Senhor mudou de ideia sobre o mal que disse que faria ao seu povo. Agora, Deus mudou de ideia. Pense nisso por um momento. Se Deus é onisciente, ele não precisa mudar de ideia, porque significa que ele conhece tudo, passado, presente e futuro. Quando ele olha para o tempo e tudo mais, ele olha desse jeito e vê tudo. E, portanto, para ele mudar de ideia significaria que ele descobriu algo novo ou teve um sentimento diferente sobre algo. Mas veja, a verdade é que ele sabia exatamente o que ia fazer. A implicação aqui também, como Moisés disse, você esqueceu o que disse Abraão, Isaque e Jacó? Você esqueceu sua promessa de alianças com eles e você não disse a Abraão: eis o que eu vou fazer de seus descendentes como as estrelas do céu. Areias do mar, não será capaz de contá-las. Você esqueceu disso, Deus? Não, ele não esqueceu disso. Bem, Senhor, por que você vai fazer isso? O que eu quero que note é isso. Se observar no verso 10, que Deus disse a ele: agora deixe-me, para que minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. O que está acontecendo aqui? Acredito em duas coisas. Número 1, Deus está testando Moisés. Ele disse: agora, Moisés, apenas deixe-me em paz, eis o que vou fazer, vou acabar com toda essa multidão. Agora, por um lado, Moisés provavelmente disse: glória a Deus, por que eles não fizeram nada além de causar problemas desde o primeiro dia? Quer dizer, a Bíblia diz que quando deixaram o Egito havia todo tipo de gente, estavam sempre causando problemas, duvidando dele, queriam apedrejá-lo, ou seja, todo tipo de coisa acontecendo. Não chegaram ao ponto de apedrejá-lo neste momento, mas estavam causando problemas no deserto, então eles eram um grupo muito diverso e difícil de lidar. Mas é isso que Moisés disse. Moisés disse: não. O que ele estava fazendo? Acredito, primeiramente, estava testando a devoção de Moisés a eles como um líder. Agora, Moisés é considerado um dos maiores líderes de toda a história humana. O que fazia Deus nesse momento de sua vida? Ele estava testando sua devoção ao que ele o havia chamado para fazer, para liderar seu povo da escravidão egípcia para a terra prometida, testando sua devoção e amor por eles. Mesmo que o tivessem tratado da maneira que o trataram, Deus sabia o que ele iria fazer. Então, primeiramente, acho que era um teste. Segundo, poderíamos chamar isso de antropomorfismo, que simplesmente quer dizer que atribuir a Deus a maneira como o homem pensa. Então, a única forma que Moisés poderia pensar é que Deus mudasse de ideia. Deus nunca teve a intenção de destruí-los. Ele disse: ouça, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. O que estava fazendo? Testando Moisés. Ele já sabia exatamente o que faria, sabia que Moisés iria interceder, que na mente de Moisés sabia que ele responderia à sua petição. O que você acha que isso causou em Moisés? O resto daqueles anos que estava com eles no deserto, tendo problemas e vagando ao redor por 40 anos. O que isso fez? Isso absolutamente disparou sua fé, porque Deus fez exatamente o que ele pediu para fazer. Deus tinha proposto de qualquer maneira fazer isso? Sim, tinha. Ouça, se você é onisciente e propôs algo, não tem que mudar de ideia. Ok? Abra por favor porque a Bíblia diz em Tiago 1, não há variação de mudança, nenhuma sombra de mudança com ele. Abra por favor em Jeremias, capítulo 25, e eu quero que vejam o verso 11. O povo de Israel pecou contra Deus. Então, eis o que Deus diz no versículo 11, capítulo 25. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Agora veja o que acontece aqui. Eis o que Deus disse. Ele disse: Jeremias, aqui está o que eu quero que você diga. Diga a eles que os babilônios estão chegando. E eis o que eu vou fazer. Verso 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, por sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Eis o que ele disse, Jeremias, eis o que eu vou fazer. Por causa do pecado deles contra mim, se recusaram a cumprir minha vontade, meu propósito, meu plano. Estou enviando os malignos babilônios, e eles vão desolar esta terra, vão destruir essa cidade, queimar seus portões, seus muros. Então,
Depois de 70 anos, e quando estiverem em escravidão babilônica por 70 anos, eu vou libertá-los, mas eis o que vou fazer: vou enviar os persas, e eles vão destruir os babilônios que foram usados por mim para realizar a minha vontade, destruindo Jerusalém. Como Deus poderia fazer isso? Porque Ele é Deus, e porque Ele não colocou mal na mente dos babilônios, eles eram um povo idólatra. Ele usou seus pensamentos malignos, seus corações desobedientes, sua hostilidade para com Israel para cumprir seu propósito, e depois disso, Ele os julgou por sua maldade e seus caminhos. Então, Jeremias recebeu uma grande palavra profética, é isso que aconteceu. Se abrir no capítulo 26 agora, e se você observe que agora Jeremias está no tribunal e começa a contar ao povo de Judá o que vai acontecer. Pode imaginar o que pensaram. Veja, por favor, no verso 11, a resposta que ele teve, a resposta do profeta de Deus, como resultado de dizer a eles o que Deus lhes disse. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos oficiais e a todo o povo, dizendo: sentença de morte para este homem, pois profetizou contra esta cidade como ouviram com seus próprios ouvidos. Então Jeremias falou a todos os oficiais e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviram. Agora, pois, melhore os seus caminhos e as suas ações. E ouçam a voz do Senhor seu Deus, e o Senhor se arrependerá sobre o mal que ele pronunciou contra vocês. Agora, o que ele está dizendo é isto. Deus não iria mudar de ideia. Deus já havia decretado o que ele iria fazer e ele já havia dito: os babilônios estão vindo, é isso que eu vou fazer. Agora, a única maneira, é claro, ele sabe como dizer isso, e isto é um desafio para eles, por exemplo, para corrigir seus caminhos. Mas pense sobre isso. Se Deus muda de ideia sobre uma coisa, como sei que ele não vai mudar sobre outra? Ao invés de mudar de ideia, o que ele faz? Ele diz, muitas vezes: eis o que vou fazer. Se fizer isso, eis o que vou fazer. Se não fizer isso, eis o que vou fazer. Então, não é uma questão de mudar de ideia, pois Deus decretou o que ele iria fazer algumas vezes sobre certas condições. Ele sabia absolutamente que a nação de Israel não mudaria de ideia. Sabe de uma coisa? O problema é que o pecado que cometeram foi tão terrível aos olhos de Deus que já havia dito a Jeremias: isto é o que vai acontecer. Jeremias em seu amor pela nação, Moisés em seu amor pela nação. O que estavam fazendo? Estavam falando naqueles termos do que eles sentiam. Não há lugar na Escritura onde Deus mudou de ideia. Porque, sabendo o que ele iria fazer, determinando o que ele faria, pode haver um tempo em que, quando as situações, as circunstâncias mudarem, e Deus decretou que se mudasse, eis o que eu farei. Mas se Deus disser, eis o que vou fazer, e ponto, não há nada que vá mudar isso. E eles pecaram tanto tempo contra Deus, recusaram-se a deixar a terra descansar, como ele disse, e ele deu a eles, ano após ano de tribulação, em proporção aos anos de sua desobediência. Poderiam ter dito: vamos mudar nossos caminhos, tarde demais. Deus diz: eis o que eu farei, vou enviar uma desolação e horror, e essas nações servirão ao rei da Babilônia. E eis o que vai acontecer. Deus não precisa mudar de ideia, ele é absolutamente soberano sobre tudo. Então surge a pergunta: faz alguma diferença se eu oro ou não? Sim, faz. Porque isso vai impactar. Quão envolvidos ele nos envolve em sua obra, isso vai impactar nossa fé. Vai impactar nosso senso de dependência dele, vai impactar meu acordo com sua vontade. E isso vai impactar cada uma faceta da minha vida. Isso vai impactar meu amor e relacionamento com ele. Se eu orar por algo, isso vai mudar a opinião de Deus? Não. Posso impactar minha vida e a de outras pessoas pela oração? Posso. Eu vou conseguir tudo que eu peço? Não. Eu vou conseguir o melhor de Deus se for até ele? Vou. Bem, Deus pode me usar na vida de outra pessoa se eu orar? Pode. Minha oração mudará as coisas? Não. Mas Deus reagirá à minha oração e mudará as coisas se eu orar de acordo com a vontade dele e seu propósito. Você compreende que coisa incrível é ser um filho de Deus e ser capaz de se ajoelhar ou estar de pé diante do Santo Pai, que tem todo o poder, que está governando cada uma coisa na face desta terra, e falar com ele, saber que ele vai responder a você com alegria, que você está vindo a ele, e ele está disposto e pronto a responder nossas orações e petições, não importa o que aconteça. Este é o tipo de Deus que servimos. Não sei quanto a você,
Mas se não tem o hábito de orar, precisa ir para casa, dobrar os joelhos, pedir a Deus que o perdoe por não orar. Quando este Deus incrível que está no controle e tão disposto, ouça, a mover céus e terra, para poder cumprir seu propósito e seu plano em sua vida. Eu não tenho tempo para dar a vocês uma longa ilustração de algo que aconteceu em minha vida, mas posso te dizer que Deus organizou os assuntos do céu e da terra para me mostrar sua vontade inconfundível e absoluta para minha vida, sem qualquer questionamento que seja, e Ele me colocou no local, no momento, para ver algo que eu nunca vi desde então, que eu nunca tinha visto antes, para me mostrar, esta é a minha vontade, nunca duvide do que estou fazendo em sua vida. Meu amigo, Deus te ama mais do que você pode conceber e ouvir. Ele está tão disposto a entrar em seu ser e operar sua obra de graça e cumprir seu plano, mas tem que deixá-lo fazer isso. Deve confiar nele, crer nele e andar em seus caminhos. E meu amigo, de uma forma absoluta e incrível, ele vai te surpreender com sua bondade, graça e amor por você. Que Deus lhe dê sabedoria se você ouviu, para ter ouvido bem e obedecer. E Pai, te amamos, te louvamos, te agradecemos hoje. Tu nos ama tanto. Abra nossos olhos, aviva nossas emoções, move nossos corações. Atrai-nos para Ti. Santifica-nos para Ti. Mostra-nos a verdade. Capacita-nos a andar nela, minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível, pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.